Nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho, os que dizem Senhor, Senhor. Está lá no capítulo 18, item 6, 7, 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante a gente tirar algumas reflexões a respeito do tema. Então nós vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso. Claro, da melhor forma possível, porque o Evangelho é para ser interpretado por toda a eternidade. Imaginem que há 2000 anos atrás, a gente ainda está discutindo o Evangelho, está conversando sobre o Evangelho, está desvendando informações do Evangelho. Então é uma coisa muito séria e muito formulada por um verdadeiro gênio do universo, que a gente pode classificar como Jesus, não é? Porque ele veio renovar-nos, nos trazer informações para que a gente possa sair da Terra melhores do que quando nós chegamos aqui. Bom, a Terra todo mundo já sabe que se afigura como um planeta de provas e expiações. Já ouviram falar isso? Já ouviram, né? Todo mundo que vem aqui fala um pouquinho às vezes sobre isso. E é interessante porque a Terra de prova e expiação é um lugar onde a gente vai encontrar dificuldades, problemas. Vamos encontrar pessoas mal intencionadas, bem intencionadas, medianamente intencionadas ou falsificadamente intencionadas. Vamos ter todo tipo de gente aqui na Terra, e a gente também devagarzinho vai aprendendo a tirar as nossas máscaras, né? Porque a gente veio para a Terra numa condição assim de também se descobrir. Nós trafegamos pela Terra por muitos e muitos milênios, estamos aí batendo a cabeça há muito tempo. Então devagarzinho a gente vai descobrindo uma face nossa que nós não conhecíamos. Isso é muito comum acontecer. Vocês já fizeram fazer uma experiência, um teste social com vocês. A gente tem um filho e tem um sobrinho, ou diversos sobrinhos. Aí quando o nosso filho está com um determinado sobrinho, ele age de um jeito. Quando ele está com outro sobrinho, de outra mãe, de outro pai, ele age de outro jeito. Vocês já repararam isso nas crianças? Então às vezes ele pega fogo com um primo, às vezes não, às vezes ele fica sossegadinho, brinca, faz as coisas normais e tal com o outro primo, é diferente. É mais ou menos o que acontece com a gente, dependendo com quem nós estamos falando, ou como nós estamos falando, com quem nós estamos falando, a gente fala de um jeito. Por exemplo, a gente não fala do mesmo jeito, por exemplo, com a mãe e com o delegado de polícia, né? É diferente, não é? É bem diferente. Ah, sim senhor, não senhor. Ah, senhor, me desculpe, falei errado. Ah, pois não. A gente está sempre assim, né? Bem educado, não é? Agora com a mãe, muitas vezes a gente... Como que a gente fala com a mãe? Ou já falou com a mãe, né? Ou com o pai, ou com as pessoas que nos amam profundamente. Às vezes uma tia, um irmão, alguém. A gente às vezes tem um comportamento assim, assaz diferente. Quando a gente chegar num planeta um pouquinho melhor, nós vamos agir cada vez mais naturalmente e igual com as pessoas. Então, já é um motivo de reflexão saber como é que nós estamos agindo agora com determinadas pessoas. Como é que a gente age, por exemplo, com a atendente do posto de saúde? Como que a gente age, por exemplo, com a pessoa do supermercado lá, o atendente do supermercado? Como que a gente fala com o motorista de ônibus ou com o cobrador de ônibus? Como que a gente vê a figura do zelador do nosso prédio? Como que a gente vê a figura do ascensorista? Hoje não existe mais ascensorista. Alguém sabe o que é ascensorista? Não? Ainda sabe? Mas como que a gente trata essas pessoas mais simples, mais humildes? Isso mostra um pouquinho de como nós somos, não é? Vocês já viram também aquela colocação de que se a gente vai, quando a gente vai se casar, um jovenzinho, né? Alguns de vocês ainda vão se casar aí. Hoje tem casamento até com pessoa de 80 anos, 90, né? Vocês já viram? Não? Tem casamento aí desse jeito. Ele casa com uma moça de 20 ou 30, mas tá tudo certo, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? A gente não se incomoda com isso, tá tudo certo, né? Mas normalmente a gente tem aquela ideia de saber com quem a gente vai se casar, a gente verificar como que ele trata as pessoas que ele ama ou que amam ele. Por exemplo, a mãe, você vai estar com o namorado, então você vai na casa dele e fica observando como é que ele trata a mãe, como que ele fala com a mãe no telefone, como que ele manda recado para a mãe. Aí a gente vai só observando isso, porque a gente vai ter mais ou menos, vai saber mais ou menos como que ele é depois que ele se casar com a gente, né? Então tanto a moça como o rapaz, aí a gente vai ver direitinho.
Aí, por exemplo, a gente chega na casa dela, por exemplo, vai ver se tem muita louça na pia, se não tem, ver se ela tem disposição de lavar a louça ou não, ou ele, né? Aí a gente vai ver se o nosso companheiro vai ajudar em casa, se não vai, né? Se ele é muito preguiçoso, se não é. Então essas são algumas das medidas. E no nosso mundo maior, obviamente, nós também temos algumas medidas, porque todo mundo chega lá de mais cedo ou mais tarde. Aqui no caso da região de vocês, aqui Pirituba, Edgar Tinel, né? O nome da rua, né? Como é o nome do bairro aqui? Jardim Felicidade, meu Deus do céu, hein? Olha que coisa, né? Claro que nós vamos chegar em 120, 130 anos, né? Mas quem mora assim, por exemplo, no Limão, Casa Verde, assim, eu acho que não chega nem a 65, já logo já tem que ir embora. Mas a gente vai chegar do outro lado da vida e aí vamos puxar a nossa ficha, o nosso relatório. Aí vamos ver a nossa vida, vamos lá. O que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, por que nós chegamos lá, de que condição nós chegamos, vai puxar o nosso relatório. E vai, obviamente, mostrar para a gente quem efetivamente nós somos. É assim, é uma espécie de tirar o capacete. Tinha um filme, meu Deus, vai vir aqui o nome desse filme, que a pessoa era um alienígena, aí tirava o capacete dele assim, era um bicho feio por dentro, assim, cheio de dente, essas coisas, né? Então vai tirar o nosso capacete quando chegar lá, e aí a gente vai falar assim: não, eu orei, todo dia eu orava para Deus, ajoelhava para orar, e aí está escrito lá na nossa ficha, mas palavras vazias. O que é palavra vazia? E aquela coisa, né, da gente falar com Deus assim, mas com a cabeça, por exemplo, em outras coisas, né, pensamento. Chegar o fim de semana, vai ter aquele jogo de futebol lá, nós vamos fazer um churrasco. Dessa vez não vou levar a cerveja, porque da outra vez eu levei e tomaram tudo minha cerveja, então dessa vez eu vou tomar dos outros. Então a gente está pensando nisso aí na hora da prece, né? Aí está pensando na hora da prece assim, por exemplo, né? Sei lá, podia trocar de carro, né? Sei lá. Acontecendo alguma coisa extraterrestre aqui. Eu fui falar do alienígena. Vou só abaixar um pouquinho, tá. Mais longe, que depois eu abaixo lá. Muito perto? Que esse microfone às vezes ele é tá meio temperamental. E aí nós vamos saber, vai estar escrito na nossa ficha, como que a gente foi tomar o passe, tomou 5.000 passes. É muito 5.000 passes? Bom, se cada ano tem 50 semanas, vamos imaginar que a gente tome uns 50 passes por ano, 5.000, 10 anos são 50, né? 100 anos são 5.000, né? É muito passe. Mas se a gente tomar 2, aí são 50 anos. E se tomar 3 por semana, que nem é o meu caso, que eu faço palestra quase todo dia, os espíritos vão chegar lá e falar assim: você tomou mais de 10.000 passes na vida, não melhorou nada, não adiantou nada, né? E aí o que vai acontecer? Não adianta a gente ter um comportamento vazio, não adianta. Os espíritos não cansam de dizer para a gente, de nos convidar à prática do bem e da caridade, porque essa daí, mesmo que seja um pouco hipócrita da nossa parte, ela vai ajudando a gente a ver algumas coisas que a gente jamais veria se não fizesse isso. Então a gente vai ver pessoas sofrendo mais do que a gente vai ver pessoas lá que não deveriam estar naquela condição e estão, a gente vai ver coisas que podem mexer um pouquinho com a gente internamente, interiormente. Então, a palavra vazia é aquela que a gente fica falando toda hora: Senhor, 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 só que não tem disposição nenhuma de renovação. A gente não está disposto a renovar absolutamente nada. Antigamente era assim. As pessoas de idade, a gente ia fazer uma visita assim, né, na casa de um tio, assim. Aí a tia falava assim pra gente: ai, não fala com o seu tio não, que ele está doente dos nervos. Aí a gente não podia falar nada com ele. Aí estava sentado lá, todo mundo tomando café, ele aparecia lá na mesa, ninguém falava nada, porque ele estava doente dos nervos, né? Aí ele chegava lá e falava assim: eu estou assim porque eu tenho opinião, eu não mudo a minha opinião. Olha só. Então a gente é assim, não muda de opinião, quer dizer, a gente quer, mas não sabe se a gente tem alguma coisa a oferecer. O que nós estamos oferecendo antes de querer? A gente quer a cura do corpo, não quer? Mas o que nós estamos oferecendo por isso? Para a providência divina, estamos
assim, solidário com alguém doente, nós estamos visitando alguém da família que está pior que a gente está pelo menos pedindo em oração, em vibração, para que essas pessoas que viveram esses dramas orgânicos possam estar melhores? Como que a gente está se comportando no nosso dia a dia? Porque não adianta nada a gente vir na casa espírita 5.000 vezes, nós fizemos a conta aqui, 5.000 vezes são 100 anos, né? É isso? Não, 50 anos, né? 50 anos na casa espírita e não mudou nada, está do mesmo jeito, não muda nada. Então é assim, não adianta, porque o mais importante de tudo é a gente saber como que a gente pode cumprir aquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos conhecendo. A casa tem reunião de estudos, a casa tem escolinha. O que a gente pode aprender numa escolinha espírita? Como que a gente pode botar isso em prática? É isso que nós temos que nos preocupar. Faz uma leitura edificante, você olha onde que aquilo pode estar sendo útil para a gente, o que pode ser útil aquilo para mim. Mas normalmente a gente faz uma leitura assim, a gente lê 3 linhas e esqueceu da primeira, na 4ª linha já esqueceu da primeira, na 5ª esqueceu da 2ª, na 6ª esqueceu da 3ª, e vai indo assim, a gente não absorve nada. A gente não tem essa vontade de entender e de conhecer. Aqui o tempo inteiro fala evangelho no lar. Tem até a iniciativa do evangelho à distância, né, que pode até fazer pelo computador. E a gente faz o evangelho e tal, fecha o olhinho assim e tal, mas o que a gente faz? Como que a gente vive com as pessoas? A gente está vivendo melhor? A gente está tratando melhor as pessoas? Sabe aquele primo que você tem raiva dele? Você ainda continua com tanta raiva dele assim? Você tem coragem de conversar com ele pelo telefone? Será que a gente tem essa coragem? Como que a gente está tratando, por exemplo, as pessoas mais simples, que nos servem, nos ajudam? Como que a gente vê, por exemplo, aquela pessoa que nós estamos pagando para realizar um serviço, em casa, em qualquer lugar, sei lá, o pedreiro, o advogado, vamos falar do advogado. Como que a gente está pensando nele, fazendo por ele? Então, a ideia de falar Senhor, Senhor é muito fácil, qualquer um pode fazer. Se a gente treinar um papagaio, já pensaram em treinar um papagaio? Aí ele fica, Senhor, Senhor, o dia inteiro, não fala, acho que agora eu estou salvo, né? Porque contratei uma pessoa aqui para falar, um serzinho aqui para falar Senhor para mim o dia inteirinho, né? Mas será que resolve alguma coisa? Será que adianta alguma coisa? As palestras, as conversas, os vídeos que a gente assiste nas redes sociais, tem o condão de nos renovar, de nos melhorar? Como que a gente vê essas coisas? Como que a gente encara essas coisas? Então, falar Senhor, Senhor é muito simples, é muito fácil, mas está vazio? Será que não tem que mexer um pouquinho para ver se a gente sacode um pouquinho e movimenta algumas energias dentro da gente, para a gente dar uns passos para frente? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações, e a gente vê cada uma, 2.000 anos se passaram, 2024 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, se passaram, e a gente às vezes tem vontade de fazer coisas que a gente fazia na Idade Média, por exemplo. Você já ouviu falar de comunidade, né? Aqui perto tem algumas comunidades. Você olha uma comunidade assim, a gente tem quase a sensação de estar vendo ali umas pessoas vivendo na Idade Média, só lutam pela sobrevivência material, estão atrás de comida o tempo inteiro, tem problemas de higiene, muitos deles, tem problemas de dificuldades, alguns não querem trabalhar, outros trabalham muito fortemente, são pessoas de bem, mas é como se a gente voltasse para a Idade Média. Então é mais ou menos essa é a figura da Idade Média: dificuldade, miséria, problema, ao lado da nobreza, não é? Ao lado da nobreza, das pessoas organizadas, com recursos. É mais ou menos isso. E aí, a gente está fazendo o que para isso, com isso? Planeta de provas e expiações mostra que a gente vai ter que dar um passo para frente. Agora, se não der um passo para frente, a gente vai ser espinetado, como estamos sendo. Esses dias atrás aí não teve uma tal de pandemia. Isso é um espinete, né? E aí no meio da pandemia, sabe que a gente chegou a acreditar? Que as pessoas iam ser melhor depois, não é? Falar,
Agora todo mundo só vai faltar assim levitar na terra, não vai precisar mais nem de carro elétrico, é só levitar para lá e para cá. Eu tinha essa sensação, nossa, com esse sofrimento. Lá no meu condomínio tinha às 4 horas da tarde uma senhora que tocava piano, coisa linda, maravilhosa. Aí tinha um outro que cantava uma música assim, essas músicas clássicas. Aí a gente via, né, aquelas manifestações, de acender a luz e apagar a luz, uma coisa linda. Falando, meu Deus do céu, nós já vamos viver a regeneração. Vamos viver a regeneração. Aí foi devagarzinho, o negócio foi se apagando, se apagando, se apagando. E aí sabe o que aconteceu? Alguns de nós ficamos pior do que estava. Sabe por quê? Não temos coragem para sair de casa, queremos as coisas tudo na porta de casa. Olha só. Não fala mais em trabalhar presencialmente. Se a empresa falar presencial, ele muda de empresa na hora. Não, agora só trabalho, como é que chama? Home office. Bonito o nome, né? Home office. Só trabalho home office. E aí a gente fica assim, não é? Não consegue conviver com as pessoas, não visita mais ninguém. Já não visitava, agora então lascou. Depois da pandemia, a gente ainda tem até medo ainda, né? De ter um resquício aí de um problema, de alguma coisa. E a humanidade mudou alguma coisa com esse espinetão? Talvez para alguns, aqueles que desencarnaram, né? Aí mudou, né? Passou de plano, foi para o outro lado da vida, foi surpreso ou foi consciente, enfim, chegou lá, né? E aí quando chegou lá encontrou com quem? Com os entes queridos ou com os desconhecidos que viviam como vivem-se na Idade Média? Já entenderam qual que é o lugar que era da Idade Média, o que é hoje, né? No mundo espiritual. Nós vamos encontrar com eles lá nessas condições? Mas e aí, volta-se de novo. A gente estava lá no meio da pandemia e falava assim, ai Senhor, comigo não, pelo amor de Deus, comigo não, não é? E aí passamos, todo mundo que está aqui passou, né? Alguns tiveram um probleminha ou outro, tal, mas passamos, graças a Deus passamos, estamos aqui. Mas e o que nós renovamos? O que nós melhoramos? O que nós estamos fazendo para a nossa renovação, para a nossa melhoria? A pandemia dava muita chance para isso, porque a gente poderia se utilizar daquela possibilidade de dificuldades para ser útil para as pessoas, para algumas pessoas, como algumas foram, né? Foram muito úteis para pessoas com idade, que foram fazer coisas, compra, arrumar casa, essas coisas. Mas, e no fundo, tem alguma disposição de mudar? Como que nós passamos por isso? Então a ideia do Senhor, ela é um pouco difícil para a gente, porque poucos de nós estamos dispostos a mudar, poucos de nós estamos querendo mudar. E aí vem o companheirinho espiritual chamado Emmanuel, que é um grande malcriadinho. Já ouviram falar do Emmanuel? Ele é malcriadinho, viu? E aí ele fala assim numa frase que tem no livro Fonte Viva, ele diz assim: ninguém progride sem renovar-se. Então a gente está esperando progresso em que? Material? Progresso material? Não sei se vale muito a pena, porque daqui a pouco a gente vai ter que largar tudo aqui. Imagine de uma hora para outra você fechar o olho e não poder fazer mais nada daquilo que você tinha, que você fazia. Administrar banco, investimento, automóvel, casa, fazenda, não dá para administrar, não dá para fazer mais nada. Você fechou o olhinho e acabou, e aí? Mas e a nossa questão espiritual? E o nosso envolvimento espiritual? E a nossa preocupação com a evolução espiritual? Nós tínhamos ela? Porque se a gente não tinha e chegamos na Terra e ficamos do mesmo jeito, estamos igual a gente chegou aqui. Então a gente entrou na primeira série primária, saiu no colegial, saiu na faculdade, no pós-graduação, do mesmo jeito que entrou lá no primeiro ano, não sabe escrever o nome. Se vê que, com todo respeito, algumas pessoas ainda não conseguem escrever o nome na 6ª série, 7ª série, não sei o que está acontecendo, mas nós estamos vivendo esse problema aí, né? Mas enfim, nós entramos para estudar, entramos para se desenvolver, entramos para crescer e estamos do mesmo jeito? Será que é isso que está acontecendo com a gente? E nós entramos para a casa religiosa para continuar do mesmo jeito? Não mudar em nada? Mas vamos relaxar um pouco essa conversa que está muito pesada, né? Meu Deus do céu, vamos relaxar um pouco essa conversa. Diz que Jesus estava andando com
Simão Pedro. E o Simão Pedro é aquela pessoa nervosa, irascível, difícil, né? Bravinho pra chuchu. E aí eles se perderam no meio do deserto lá, imagine, se perder no meio do deserto. Aí se perderam no meio do deserto, né? E aí o Simão falou assim, bom, a gente precisa sair desse deserto, o que a gente pode fazer, né? Aí Jesus falou, fica tranquilo, vamos sentar um pouquinho, descansar, ficar de boa aqui, depois a gente vê o que vai fazer. Não, Senhor, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Temos que dar um jeito, começou a ficar nervoso. Bom, aí vinha um senhor muito bem assim, arrumadinho, tudo, carregando alguma coisa nas mãos, tal. E aí Pedro falou, bom, eu vou perguntar para ele qual a direção que nós devemos ir, né? Eu sei que o Pedro se aproximou dele, foi perguntar a direção que devia ir. O homem falou para ele, o quê? Você acha que eu estou aqui para falar com vagabundo do caminho? Mendigo e vagabundo do caminho? Procura sua turma, rapaz. Xingou ele todinho. Ele ficou tão nervoso, mas estava na frente de Jesus, né? Eu acho que a gente na frente de Jesus também ia fazer a mesma coisa, ia ficar bravinho, mas ia segurar a onda, né? Não ia? Ia segurar a onda, na frente de Jesus a gente ia segurar, né? Bom, aí o Pedro foi lá, meio que bufando, e Jesus falou, o que aconteceu, Pedro? Por que você está nervoso? Senhor, você imagina, fui pedir uma informação, o homem me xingou todinho. Falou, tá, tudo bem, não se preocupe, senta aí, vamos descansar um pouquinho, a gente já vai achar o nosso caminho. Aí passou um pouquinho, vinha vindo uma moça. Vocês conhecem essa história? Bom. Expositor que vai em muitas palestras, ele começa a repetir as coisas, começa a ficar meio repetitivo, viu? É perigoso. Bom, aí vinha a moça. Aí o Pedro falou, não vou falar nada para ela, porque se ela me xingar todinho, não quero nem saber, não sei o que vai acontecer. Ficou pensando, Jesus falou, vai lá, pergunta para ela, Pedro, vai lá. Aí o Pedro se animou e foi perguntar para ela, mas já prevenido, né? Já estava pronto para fazer uma malcriação para a moça. Aí a moça, com muita educação, com muita delicadeza, tirou o vaso que ela carregava na cabeça, pôs no chão e perguntou, pois não? Aí ele falou assim, nós estamos indo, tal direção, você pode dizer se a gente deve ir nessa trilha, naquela outra trilha, eu estou meio perdido. A moça parou, explicou para ele com tanto jeitinho, com tanto carinho, com tanto amor, que o Pedro ficou assim, meu Deus do céu, ele ficou assim, tocado de ver a educação da moça. Aí ajudou ela a pôr o vaso na cabeça, agradeceu, e ela também agradeceu e tudo, e foram embora. E ela foi embora e ele foi falar com Jesus. Aí Jesus falou, e aí Pedro, como foi? Senhor, uma moça delicada, fina, meu Deus, ensinou direitinho como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos sair daqui, o que nós temos que fazer. Nossa, meu Deus, é uma moça nova, meu Deus, olha, Senhor, não é que eu tenha nada com isso, mas eu acho que ela merecia um presente do céu, porque afinal de contas ela está ajudando o Senhor, que o Senhor é o Cristo. Aí Jesus falou assim, tá, um presente do céu, né, Pedro? Aí eles foram andando e o Pedro começou a ficar assim, querendo saber se ela ia receber o presente do céu. Queria saber, incomodava Jesus toda hora, Senhor, ela não merece um presente do céu? Escuta, Senhor, o senhor não acha que ela deveria ganhar um presente do céu? Senhor, o senhor não acha que... Jesus falou, sim, ela vai ganhar um presente do céu. Ele falou, graças a Deus, muito bom, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Aí passou um pouquinho, ele começou a ficar curioso, porque ele queria saber que presente do céu que ela ia ganhar. Todo mundo ia querer saber, né? Eu também ia querer saber. Se Jesus falasse assim, o Sérgio vai ganhar um presente, eu falava, meu Deus do céu, qual que é o presente, né? Eu ficava assim, pensando, né? Qual que é o presente? Aliás, na virada do ano, todo mundo pensa em ganhar um presente da loteria, não pensa? Vai fazer uma fezinha, não vai? Mas dá um trabalho para os espíritos, vocês nem imaginam o trabalho que dá, porque a gente não pode ganhar. Imagine pegar 40 milhões de pessoas e ter que desviar o negócio e achar algumas pessoas para ganhar, deve ser duro, viu? Deve ser duro. Vocês já ouviram falar também que todo mundo que ganhou, a maioria deles atravessou, deu os pés com as mãos, perdeu tudo, até morreu, perderam a vida, perderam tudo, ficaram com nada. Então pensa bem antes de fazer aquela fezinha lá, porque pode ser um atraso da nossa vida, viu? Já pensou se eles derem uma vacilada e a gente ganhar algum dinheiro daquele, aí lascou, né? Aí lascou tudo. Bom,
E aí o Pedro queria saber qual era o presente, qual era o presente, qual era o presente, qual era o presente. E Jesus falou: tá bom, Pedro, você quer saber o presente? Parou um pouquinho e foi explicar para ele. O presente que ela vai ganhar, Pedro, é ela se casar com aquele primeiro senhor que passou. Mas ele ficou tão decepcionado, porque o primeiro que passou era um camarada irascível, irritadiço, nervoso, mal criado, e a moça era uma delicadeza em pessoa. Mas que ele ia ganhar um presente de casar com aquele infeliz? E era o presente que ela ia ganhar do céu. Porque a gente tem uma confusão do presente do céu, né? Porque a gente pensa que o presente do céu é leite e mel, está lá no Primeiro Testamento, leite e mel, né? E na verdade é assim, quando a gente está muito impaciente, a gente pede para Deus, nosso Pai, que nos dê bastante paciência. Sabe o que acontece? É isso que acontece quando a gente pede paciência. Quando a gente pede essas coisas para o céu, na verdade Ele dá para a gente a forma de adquirir. Olha só, então é preciso tomar cuidado com os pedidos. Está ficando nervosinho? Aguenta firme, falar, por essa eu vou passar, eu aguento. Porque se pedir, Senhor, dá-me paciência, lascou. No dia seguinte já começa logo cedo. Você vai pegar o elevador, vai cumprimentar o seu vizinho no elevador, sabe o que ele responde? Duas coisas: ou ele não responde nada, nem olha para tua cara, né? Ou ele responde: bom dia, por quê? Tá bom para você? E aí a gente vai mais um pouquinho além, pega o automóvel, né? E aí a gente vai se encontrar com algumas pessoas que estão aprendendo a dirigir, tipo assim, motorista de ônibus, taxista, motoqueiro, né? Então, aí continua assim. Aí a gente vai chegar no trabalho e a gente pediu paciência, né? Então vai ver aquele dia que descobriram lá que a gente tem um relatório lá que a gente fez e que estava errado, tem uma diferença naquele relatório, precisa refazer. Tem 1.200 páginas, mais ou menos umas 5.000 linhas que a gente vai ter que revisar todas elas, né? Aí a gente vai almoçar e não tem nada que a gente gosta no almoço, nem dobradinha. Alguém gosta de dobradinha? A senhora gosta? Que bom, então nesse dia vai se dar bem. Então não pede paciência, que senão pode vir outra coisa, né? O que a senhora não gosta? Jiló, quiabo, fígado. Aí vai ter um bifão de fígado lá na hora que vai almoçar. Isso é bom para a saúde. O moço do coisa vai falar para você, é bom para a saúde. Por isso que a empresa mandou dar para todos os funcionários bife de fígado. Além de ser super barato, é bom para a saúde, né? Então aí vamos terminar o dia assim, vai tomar um cafezinho, sente que ele está gelado e com gosto estranho, mas tudo bem, você tomou. Aí antes de sair você precisa usar aquela parte mais sensível que tem no escritório, reservada, com porta fechada. Antes de pegar o automóvel, aí você vai pegar o automóvel, época de Natal, essas coisas, aí você vai passar pelas ruas, avenidas, né, bem cheias. Você está vendo o corredor do ônibus ali vazio, fala, meu Deus, que desperdício, né? O corredor vazio do ônibus ali. Aí você vai entrar no corredor do ônibus, mas aí tem um negócio lá que pisca, né? Um piscador lá, e vai piscar. Aí você vai falar, consegui chegar mais cedo, mas depois de uns dias vai chegar um papel na sua carta, uma carta de recomendação da prefeitura, né? A você. Tudo isso se você pediu paciência, né? Então no nosso relatório nós precisamos primeiro aprender a pedir. Falar Senhor, Senhor não resolve nada. Joelhar e pedir é muito mais do que isso. Nós temos que agir. Alguns irmãos nossos religiosos se contentam apenas em contemplação, em apenas pedidos, em apenas oração. Mas nós que somos espíritas, nós vamos entendendo que é muito mais do que isso. É ação. Nós precisamos agir no bem. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, porque do contrário, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, a gente vai chegar lá e o nosso relatório ou está vazio ou está cheio de coisas inócuas que não funcionam, não servem para nada. Tem uma mensagem que vocês podem encontrar na rede mundial de computadores, chama A Ficha, facinho o nome, A Ficha, e lá conta a história de um senhor chamado João Mateus.
Aí vai mostrar a ficha dele direitinho. Primeiro começa a ler e fica até contente, sabe, com a ficha dele, né? Depois, o que acontece? Acontece que começam a ver a parte ruim da ficha, né? Eles viram assim o verso, a parte ruim da ficha, e aí ele acorda. Estava vendo a ficha, mas ele estava dormindo. Aí ele acorda. Quando ele acorda e vê ele lembra da parte ruim, ele pensa assim: eu tenho que fazer alguma coisa boa ainda nessa vida. Aí ele vai atrás das pessoas que precisam, das casas religiosas que pediram ajuda para ele, vai atrás dessas pessoas, né? E aí ele marca um compromisso com todo mundo para que no dia seguinte fosse no escritório dele, tudo que ele ia ajudar, a casa de caridade, o orfanato, o asilo, a creche, o hospital, a casa espírita, a casa católica, ele ia ajudar todo mundo, porque ele tinha muito recurso. Só que aí acontece o quê? Naquela noite, João Mateus não acorda mais, olha só. E aí, que dirá João Mateus no mundo espiritual? Ele até tentou no último dia, não é assim? A gente é que nem na prova da faculdade, ou na prova do Enem, ou na prova da empresa, do concurso público. A gente vai ter o concurso público do próximo domingo. Aí quando é sábado à noite a gente abre lá a apostila, né, para dar uma revisada, não é assim? Na última hora. E na vida espiritual também é assim. A gente vai chegar lá para ver na última hora as coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Aliás, isso é um dos maiores escolhos que nós temos, um dos maiores problemas que nós temos do outro lado da vida. A gente poderia ter feito, tinha saúde, tinha tempo, tinha recurso, tinha tudo que era possível fazer e não fez. Isso é a pior coisa que tem no mundo espiritual, é isso. Então é assim, uma visita a uma pessoa, você podia ir, você tinha tempo, você tinha automóvel para ir, você tinha gasolina, você tinha tudo que você precisava para fazer essa visita, e aí você não foi. Você tinha tudo para ajudar na campanha do Natal, do fraterno, tinha o recursinho, tinha tempo, tinha tudo que você podia, aí você não ajudou. Então, o problema do outro lado é basicamente esse, é a gente lidar com as coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Não é salvar o mundo não, viu gente? Nosso Criador não exige nada disso da gente, mas pequenos gestos de boa vontade. Que assunto chato, né, hoje? Não deu nem para relaxar um pouco, né? Poxa vida. Queria agradecer a atenção de vocês, a presença, e vamos encerrar com uma poesia, porque quando o expositor sai, aí ele é cobrado no caminho e fala assim: você não falou nada que podia ajudar aquele povo. Aí pelo menos eu posso dizer assim: mas eu pelo menos fiz a poesia, então pelo menos nisso eu me salvo, né? Me salvo na poesia. Então vamos lá. Vamos ver aqui, nós estamos no mês de novembro, está chegando dezembro, é provável que eu não volte mais aqui. Tem um assunto muito legal sobre Natal, mas eu acho que eu não volto mais sobre aqui. Mas a gente pode fazer uma poesia de Natal, né? Nós estamos há mais ou menos um mês, né? Exatamente um mês do Natal, né? Um mês do Natal. Então, Natal, vamos imaginar que nessa mesa tem um bolo bem gostoso, sabe? Um bolo gostoso. Aí eu não sei, cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de nozes, de chocolate, de coco, o bolo que mais gosta, vamos imaginar. E aí, Natal, grande bolo à mesa, árvore linda em festa, o brilho da noite empresta, regozijo o coração. Olha que legal agora, é como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo em doce consolação. Tudo é bênção que se inflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos assim de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e de dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta.
entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, lembrança divina que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que Jesus nasceu sem lar. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um Natal. Já pensou um Natal igual a esse? Com essas recordações de Jesus, do seu tempo, do seu nascimento, aquele envolvimento que a gente tinha naquele tempo, aquela atmosfera que devia existir, os reis magos procurando Jesus no meio do deserto. Já pensaram? Júbilos do povo, assim, doce consolação, aquele sentimento gostoso de você atender alguém, de favorecer alguém. Vou contar um segredo para vocês, não tem coisa mais gostosa para a gente fazer no Natal do que provocar o brilho nos olhos de alguma criança. Vou desligar aqui para contar um